Eu nunca imaginei que a palavra mais difícil que eu aprenderia na vida seria tão pequena. Não foi amor, não foi adeus, não foi desculpa, foi o não. Durante anos, eu disse sim mesmo quando meu corpo gritava o contrário. Mesmo quando algo dentro de mim se contraía em silêncio, tentando avisar que eu estava ultrapassando meus próprios limites. Eu acreditava que ser boa significava ser disponível, que ser amada dependia da minha capacidade de agradar, compreender e ceder. E talvez, enquanto você escuta isso agora, exista uma parte sua reconhecendo essa sensação familiar de sempre colocar os outros primeiro. Se essa história tocar algo em você, logo no começo, já se inscreve no canal e escreve nos comentários em que momento da sua vida você percebeu que estava dizendo mais sim para os outros do que para si mesma. Porque muitas mulheres só entendem o próprio cansaço quando ouvem alguém finalmente colocar em palavras aquilo que elas sempre sentiram em silêncio. Desde pequena eu aprendi que ser querida era sinônimo de não causar problemas. Eu era menina educada, compreensiva, aquela que ajudava, que entendia, que não respondia, que aceitava quando alguém precisava de algo. Eu estava disponível. Quando alguém se frustrava, eu tentava resolver. Quando surgia um conflito, eu assumia a responsabilidade emocional, mesmo sem perceber. Aquilo parecia natural, quase uma virtude. As pessoas elogiavam minha paciência, minha maturidade, minha capacidade de entender o lado de todo mundo. O que ninguém via era o esforço invisível que existia por trás disso. O medo constante de decepcionar alguém. Com o tempo, essa forma de existir se transformou em identidade. Eu me tornei a pessoa que sempre dava um jeito, que sempre dizia sim, que sempre se adaptava. Amigos pediam favores impossíveis. Colegas transferiam responsabilidades. Familiares esperavam disponibilidade emocional ilimitada, e eu aceitava tudo como se fosse obrigação silenciosa. Cada vez que ignorava meu próprio cansaço, eu dizia a mim mesma que aquilo era amor, empatia, generosidade. Eu não percebia que aos poucos estava ensinando o mundo a não considerar meus limites, porque eu mesma nunca os apresentava. O problema é que o corpo sempre percebe antes da consciência. Eu comecei a sentir um cansaço estranho, que não desaparecia com descanso. Pequenas solicitações me deixavam irritada internamente, embora eu continuasse sorrindo por fora. À noite, minha mente revisitava conversas, tentando entender por que eu me sentia tão drenada depois de interações aparentemente normais. Era como se eu estivesse vivendo para manter o conforto emocional de todos ao redor enquanto ignorava completamente o meu próprio. Houve um momento específico em que algo começou a mudar. Uma amiga me pediu ajuda em um dia em que eu estava emocionalmente esgotada. Eu disse sim automaticamente, como sempre fazia. Mas enquanto me arrumava para sair, senti uma vontade inesperada de chorar. Não era tristeza direcionada a ela, era exaustão acumulada. Pela primeira vez, percebi que não queria ir, e essa percepção me assustou mais do que qualquer conflito teria assustado, porque revelou algo que eu nunca tinha permitido existir: minha própria vontade. Naquela noite, enquanto voltava para casa, comecei a pensar em quantas vezes tinha ignorado sinais semelhantes. Quantas vezes aceitei convites por obrigação? Quantas vezes permaneci em conversas que me machucavam? Quantas vezes concordei apenas para evitar desconforto? Eu percebi que minha vida estava cheia de pequenos abandonos pessoais disfarçados de gentileza. E a descoberta mais difícil foi entender que ninguém tinha exigido explicitamente aquilo de mim. Eu mesma tinha construído esse padrão. Talvez você entenda esse momento
em que a consciência começa devagar, quase sussurrando, não foi uma revolução imediata. No dia seguinte, continuei dizendo sim automaticamente, continuei atendendo expectativas, mas agora havia uma rachadura na forma como eu enxergava minhas escolhas. Cada aceitação vinha acompanhada de uma pergunta silenciosa: eu realmente quero isso? E essa pergunta começou a crescer dentro de mim como uma semente impossível de ignorar. Passei então a observar outras mulheres ao meu redor. Algumas diziam não com naturalidade, sem pedir desculpas excessivas, sem justificar cada decisão. Elas não pareciam egoístas como eu sempre imaginei, pareciam tranquilas. Havia uma leveza nelas que eu não conhecia. Aquilo me intrigou profundamente. Pela primeira vez considerei a possibilidade de que estabelecer limites não afastava amor verdadeiro, apenas afastava relações baseadas em conveniência. Mesmo assim, o medo era enorme. Eu acreditava que, se começasse a dizer não, as pessoas se decepcionariam, se afastariam ou mudariam a forma como me viam. Minha identidade inteira parecia construída sobre ser necessária para os outros. Quem eu seria se deixasse de ocupar esse papel? Essa pergunta me acompanhou por dias, revelando algo ainda mais profundo. Eu não sabia quem era fora da aprovação alheia. Foi somente quando percebi o tamanho do meu próprio silêncio interno que algo começou a se transformar de verdade. Eu entendi que nunca tinha aprendido a dizer não, porque nunca tinha acreditado que minhas necessidades eram importantes o suficiente para serem protegidas. E ali, naquele instante quase imperceptível, nasceu o primeiro passo da mudança mais difícil da minha vida. Aceitar que respeitar meus limites não era egoísmo, era sobrevivência emocional. Depois que aquela percepção surgiu dentro de mim, nada mudou imediatamente por fora, mas tudo começou a mudar por dentro. Eu ainda dizia sim, ainda sorria, ainda mantinha a imagem de pessoa disponível que todos conheciam. Mas agora existia uma consciência observando cada escolha. Era como se eu finalmente escutasse uma voz interna que sempre esteve ali, só que abafada por anos de hábito. Cada vez que eu aceitava algo contra minha vontade, eu sentia um pequeno desconforto no peito, uma tensão silenciosa que antes passava despercebida. Pela primeira vez, comecei a entender que meu cansaço não vinha das pessoas em si, mas da distância constante entre o que eu sentia e o que eu expressava. Comecei a reparar em algo que nunca tinha notado. Eu pedia desculpas o tempo todo. Desculpa por demorar a responder, desculpa por não poder ajudar imediatamente, desculpa por precisar descansar, desculpa até por sentimentos que eram completamente legítimos. Era como se eu existisse ocupando espaço, emprestado no mundo, sempre tentando compensar minha própria presença. Essa percepção me atingiu com força, porque revelou o quanto eu acreditava, inconscientemente, que minhas necessidades eram inconvenientes. Houve um dia em que recebi uma mensagem pedindo um favor grande, daqueles que exigiam tempo e energia que eu claramente não tinha naquele momento. Meus dedos começaram a digitar automaticamente uma resposta positiva, como sempre acontecia. Mas antes de enviar, eu parei, fiquei olhando para a tela do celular, sentindo o coração acelerar, sem motivo aparente. Era apenas uma mensagem, mas parecia uma decisão gigantesca. Pela primeira vez, eu considerei responder diferente. Não com explicações longas, não com justificativas infinitas, apenas dizendo que não poderia. Levei quase 10 minutos para enviar aquela resposta simples. Quando finalmente escrevi que não conseguiria ajudar daquela vez, senti uma mistura intensa de alívio e pânico. Meu corpo inteiro ficou em alerta, esperando uma reação negativa, como se eu tivesse cometido algo errado. Passei os minutos seguintes imaginando que a pessoa ficaria chateada, que pensaria mal de mim,
que nosso vínculo mudaria. Aquela ansiedade revelou algo profundo. Eu não temia o conflito. Eu temia perder a aceitação. A resposta veio minutos depois, curta e tranquila. Tudo bem, eu entendo. Nada aconteceu. Nenhuma discussão, nenhuma rejeição, nenhum afastamento dramático. O mundo continuou exatamente igual. E foi nesse momento que algo dentro de mim se deslocou de forma definitiva. Eu percebi que o sofrimento que eu antecipava existia muito mais na minha imaginação do que na realidade. Durante anos, eu carreguei um medo que raramente se confirmava. Mesmo assim, o processo não foi imediato nem fácil. Nos dias seguintes, cada novo limite parecia um desafio emocional enorme. Dizer não ainda vinha acompanhado de culpa automática. Minha mente criava argumentos tentando me convencer de que eu estava sendo fria ou egoísta. Eu precisava constantemente lembrar a mim mesma que cuidar da própria energia não significava abandonar os outros. Significava apenas parar de abandonar a mim mesma. Se você já sentiu essa culpa estranha ao começar a se priorizar, talvez entenda o quanto esse processo é silencioso e profundo. Muitas de nós aprendemos a nos sentir responsáveis pelo bem-estar emocional de todos ao redor, e quando começamos a mudar, parece que estamos quebrando uma regra invisível. Se essa parte da história ressoa com você, escreve nos comentários qual foi o primeiro limite que você tentou colocar e como se sentiu depois. Reconhecer essa etapa ajuda outras pessoas a perceberem que o desconforto inicial faz parte do crescimento. Com o tempo, comecei a notar algo inesperado. Algumas relações ficaram mais equilibradas. Pessoas que realmente se importavam continuaram presentes, respeitando meus limites sem dificuldade. Já outras demonstraram surpresa, até certo incômodo, e isso foi revelador. Eu percebi que algumas conexões existiam apenas porque eu sempre estava disponível além do saudável. Quando parei de oferecer disponibilidade limitada, certas dinâmicas naturalmente começaram a mudar. Esse período foi emocionalmente confuso. Em alguns dias eu me sentia forte e segura, em outros, voltava a duvidar de mim mesma. Era como reaprender a andar depois de anos seguindo um caminho automático. Eu estava descobrindo que dizer não era apenas uma palavra, era uma reconstrução completa da minha identidade. Cada limite colocado era também um reencontro com partes minhas que tinham sido silenciadas por muito tempo. E então aconteceu algo que eu nunca esperava. Comecei a sentir respeito por mim mesma de uma forma nova. Não era orgulho exagerado, era tranquilidade, uma sensação de alinhamento interno que surgia sempre que eu honrava minha própria verdade. Pela primeira vez, percebi que dizer não afastava quem realmente queria ficar. Apenas afastava a versão minha que existia para agradar. E abri espaço para a mulher que finalmente começava a existir por escolha própria. Se você chegou até aqui, obrigada por me acompanhar nesta jornada. Lembre-se que o caminho do autoconhecimento é contínuo e que cada passo, por menor que seja, é uma vitória. Se este vídeo te ajudou de alguma forma, deixe seu like e se inscreva no canal para mais reflexões como esta. Até a próxima! A mudança verdadeira não aconteceu no dia em que eu disse meu primeiro não. Ela aconteceu nos dias silenciosos que vieram depois, quando comecei a perceber que minha vida continuava funcionando, mesmo sem eu me sacrificar constantemente. Eu acordava sem aquela sensação imediata de obrigação emocional, sem a necessidade automática de resolver problemas que nem eram meus. Pela primeira vez em muitos anos, existia espaço entre um pedido e minha resposta, e dentro desse espaço eu finalmente podia me escutar. Era estranho, quase desconfortável no início, mas também profundamente libertador.
perceber que eu podia escolher antes de reagir. Comecei a notar pequenas transformações dentro de mim. Conversas que antes me deixavam exausta passaram a terminar no momento certo, porque eu já não insistia em permanecer apenas para não parecer rude. Convites que não faziam sentido para mim eram recusados com calma. E, surpreendentemente, o mundo não desmoronava. As pessoas continuavam vivendo suas vidas, encontrando soluções, se adaptando. Aquilo revelou algo essencial. Eu nunca fui responsável pela estabilidade emocional de todos ao meu redor, apenas assumi esse papel sem perceber. Com o tempo, a culpa começou a diminuir. Não desapareceu de uma vez, mas perdeu força. Cada vez que eu respeitava meus próprios limites, uma sensação de segurança interna crescia. Era como reconstruir uma relação comigo mesma, baseada em confiança. Eu comecei a acreditar que minhas necessidades eram válidas, que meu descanso era legítimo, que meu silêncio também merecia respeito. Essa mudança não fez minha vida ficar menor. Pelo contrário, fez tudo parecer mais leve e verdadeiro. Houve um momento marcante em que alguém reagiu mal a um limite que eu coloquei. Antigamente, isso teria me feito voltar atrás imediatamente. Mas dessa vez, eu apenas respirei fundo e permaneci firme. Senti o desconforto atravessar meu corpo, senti o medo antigo tentando voltar, mas também senti algo novo, estabilidade. Eu entendi que a reação do outro não definia o valor da minha decisão. Pela primeira vez, não tentei consertar a frustração alheia às custas da minha paz. Foi nesse período que comecei a perceber o quanto minha energia emocional estava disponível para mim mesma. Voltei a fazer coisas simples que tinham sido deixadas de lado, caminhar sem pressa, ler por prazer, ficar em silêncio sem culpa. Descobri que o tempo que antes era consumido tentando atender expectativas, agora se transformava em presença real na minha própria vida. E essa presença trouxe uma sensação de inteireza que eu nunca tinha experimentado. Se você está ouvindo essa história e sente que também vive dizendo sim quando queria dizer não, talvez este seja o momento de escrever nos comentários qual limite você sabe que precisa começar a construir. Muitas vezes, ler outras experiências cria coragem para dar o primeiro passo. E se essa história está te acompanhando até aqui, se inscreve no canal para continuar caminhando junto em histórias que lembram algo essencial que muitas mulheres esquecem. Você não precisa desaparecer para ser amada. Com o passar dos meses, minhas relações começaram a mudar naturalmente. Algumas ficaram mais profundas, mais honestas, mais equilibradas. Outras se afastaram sem grandes explicações. E ao contrário do que eu sempre temi, isso não trouxe solidão. Trouxe clareza. Eu percebi que vínculos verdadeiros sobrevivem à autenticidade. Apenas relações sustentadas por excesso de disponibilidade não resistem quando surgem limites saudáveis. Também comecei a reconhecer sinais que antes ignorava. Passei a perceber quando algo me incomodava logo no início, em vez de acumular desconforto até o esgotamento. Aprendi que limites não precisam nascer da raiva, eles podem nascer do respeito. Dizer não deixou de ser defesa e passou a ser cuidado. Era uma forma tranquila de proteger minha energia antes que ela se transformasse em ressentimento. Um dia, enquanto conversava com uma amiga, percebi algo que me emocionou profundamente. Eu disse não a um pedido sem explicar demais, sem justificar excessivamente, sem sentir aquele peso familiar no peito. Apenas disse não e segui conversando normalmente. Quando percebi isso, senti uma alegria silenciosa, quase íntima. Era a prova de que a mudança
já não era esforço consciente. Tinha se tornado parte de quem eu era. Hoje eu entendo que aprender a dizer não sem culpa não significou me tornar distante ou fria. Significou finalmente me incluir na lista de pessoas que eu respeito. Eu não perdi minha empatia, apenas parei de direcionar exclusivamente para fora. Descobri que o verdadeiro equilíbrio nasce quando a gentileza que oferecemos ao mundo também é oferecida a nós mesmas. E foi somente quando aprendi a dizer não, sem medo de decepcionar os outros, que finalmente disse o maior sim da minha vida. O sim para mim mesma.